Olá, tudo bem? Esta é a quarta aula do curso de Programação VBA no Excel. Nesta aula eu vou falar sobre como declarar variáveis e também eu vou falar sobre os tipos básicos de variáveis que a gente utiliza em programação VBA. Nas aulas anteriores, eu já declarei variáveis nos exemplos, porém eu não tinha explicado ainda em detalhes quais são os tipos de variáveis ou como declará-las. Então vamos começar com um pequeno exemplo. Nós vamos criar uma sub chamada teste. E dentro dessa sub eu vou declarar uma variável. Então eu vou usar o comando dim, que é o comando para declaração de variáveis, v1, que é o nome da variável. Esse nome é qualquer nome que eu quiser, desde que não tenha espaços ou caracteres especiais. Depois é a palavra as, que do inglês significa como, e por fim, o tipo, que eu vou colocar aqui integer. Então significa aqui que eu criei uma variável cujo nome é v1, e ela é do tipo inteiro, ou seja, só pode armazenar valores inteiros. Então, se eu fizer v1 igual a 10, isso daqui é válido, porque 10 é um valor inteiro. Vamos imprimir esse valor. Então, para imprimir, eu vou utilizar o comando debug.print e vou passar o v1 como parâmetro. Na hora que eu executar isso daqui, não vai acontecer nada, por quê? Porque esse debug.print imprime numa janela chamada de verificação imediata, que a gente utiliza quando a gente está criando o programa. Então a gente vem aqui em exibir, janela de verificação imediata, e essa janela aparece para a gente. E aí a gente vê que o 10 já está aqui. Eu posso apagar o que tem aqui, clicar aqui no sub e executar ele de novo, que vai aparecer o 10. Então aqui a gente tem uma situação bem básica. Eu declarei uma variável, atribuí um valor e imprimi o valor na janela de verificação imediata. Agora vamos supor que eu tivesse atribuído aqui um outro tipo de valor. Por exemplo, uma string, que é uma sequência de caracteres. O que será que vai acontecer? Se eu executar isso aqui, vai dar um erro. E o erro é tipos incompatíveis. Porque eu estou tentando atribuir uma string dentro de uma variável inteira. Quando acontece esse tipo de erro, a gente clica em depurar e ele mostra a linha onde o erro aconteceu. Só que para eu continuar programando, eu preciso apertar esse botão redefinir. Senão eu não consigo voltar a programar ou executar qualquer modificação que eu fizer. Agora vamos voltar para a situação original, que eu tinha o 10 aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma situação chamada de estouro. Então eu vou copiar esse trecho e colar ele aqui embaixo. E aí eu vou fazer uma atribuição. Vou atribuir aqui o valor 205.698, que é um inteiro, mas é um inteiro bem grande. O que será que vai acontecer aqui? Na hora que eu executar, deixa eu até apagar esse valor aqui, eu vou executar de novo. O que vai acontecer? Vocês vão ver que o 10 vai aparecer aqui, por quê? Porque ele declarou a variável, atribuiu o 10 e imprimiu ela, só que na hora que chegou aqui deu um estouro. Por que eu sei que é ali? Se eu clicar em depurar, ele vai mostrar qual que é a linha que deu o erro. Aí eu vou redefinir, e aí eu vou tentar entender por que isso aconteceu. O que é um estouro? Um estouro é quando a gente ultrapassa o limite que aquele tipo de variável pode aceitar. Então vamos dar uma olhada nos limites de alguns tipos de variáveis. Para isso, vamos ver uma tabela que eu preparei. Então nessa tabela eu coloquei os principais tipos de variáveis do VBA que a gente vai mencionar no vídeo. E eu já queria mostrar para vocês que esses três primeiros tipos, todos eles são para valores inteiros. Porém, cada um deles é para um intervalo diferente. Por exemplo, o tipo byte, ele só ocupa 1 byte na memória, então ele pode armazenar valores de 0 a 255. Já o tipo integer, que é o que a gente declarou, ele ocupa 2 bytes na memória e o intervalo dele vai de menos 32.768 até positivos 32.768. Como a gente tinha atribuído um valor que era mais de 200 mil, então deu estouro porque ele ultrapassou o intervalo que esse tipo de variável consegue armazenar. E esse intervalo depende de quanto espaço na memória ele ocupa. Já o tipo long também é para valores inteiros, só que ele ocupa 4 bytes na memória e pode variar de menos 2 bilhões 147 milhões até mais 2 bilhões e 147 milhões. Agora a gente tem outros tipos de variáveis. Por exemplo, o single e o double, ambos são para valores de pontos flutuantes, que de uma forma bem simplista é para valores que têm vírgula. Então o single ele pode ir de menos 3,4 vezes 10 a 38,
ou seja, é muito grande esse número, até mais 3,4 vezes 10 a 38. Então é um intervalo enorme. Eu só gostaria de ressaltar que ponto flutuante ele não armazena todos os valores existentes nesse intervalo, porque os números reais, eles na verdade são infinitos, né? Se a gente pegar desse valor inferior até esse valor superior, a gente teria infinitos valores e não tem como armazenar todos esses infinitos valores. Isso é um detalhe um pouco mais técnico, tá, pessoal? Mas é bom que vocês já saibam que ponto flutuante não armazena todos os valores possíveis, mas o menor valor que ele pode armazenar é esse e o maior é esse. Já o double, que ocupa 8 bytes, também é para ponto flutuante, mas o intervalo é maior. Ele vai de menos 1,79 vezes 10 a 308 até 1,79 vezes 10 a 308, do lado positivo. Aí nós temos o tipo boolean, que ocupa 2 bytes, e ele só pode armazenar dois valores, true ou false. True é verdadeiro, false é o falso. Então, uma variável que é utilizada em testes binários. Por exemplo, quando a gente faz um if, quando a gente faz um while, a gente faz testes utilizando valores booleanos. Aí nós temos o tipo string, que é para cadeias de caracteres, que podem ter de 1 a 65.400 caracteres. Aí nós temos outros tipos mais específicos, que são os tipos variant, que ele pode armazenar qualquer tipo de dados. Já já vou mostrar como é que isso funciona. Aí nós temos o tipo date e o tipo currency. O date é para armazenar datas e o currency é mais utilizado para armazenar valores financeiros, que na verdade ele armazena valores com vírgula com até 4 casas decimais. Tá? Então o intervalo que ele trabalha é esse aqui, vai de menos 922 trilhões a mais 922 trilhões. Então vamos voltar lá para o nosso código e fazer alguns testes. O primeiro teste que a gente vai fazer é mudar esse tipo de variável para long, que é um inteiro muito grande. E aí agora se eu executar esse código, deixa eu só apagar aqui e vou executar o código, vocês vão ver que vai funcionar, porque a gente acabou de ver que o long consegue armazenar esse tipo de valor. Vamos começar a trabalhar agora com pontos flutuantes. Eu vou declarar essa variável agora como single, que é um ponto flutuante menor, que tem um intervalo menor de trabalho. Se eu executar esse código, vai funcionar, porque um valor inteiro ele também está dentro do que o ponto flutuante trabalha, porque o ponto flutuante ele trabalha tanto números com vírgula como números sem vírgula. Então, se eu executar isso daqui, vai funcionar. Olha só, ele mostrou os números normalmente. Eu poderia ter utilizado o double também, tá? E ele funcionaria da mesma forma. Quando aparece essa tela é porque eu apertei o executar sem ter clicado dentro do sub. Aí é só escolher a sub e executar. E aí vocês vão ver que funciona naturalmente. A única diferença entre o double e o single é que o double ocupa o dobro de memória. A gente poderia também fazer operações desse tipo. Vamos supor que eu coloque aqui 1 sobre 4. Ou então eu coloque aqui, por exemplo, 1 sobre 3. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Antes eu só vou apagar o que está aqui, aí agora sim eu vou executar. E aí apareceu 0,25, que é o 1 sobre 4, e o 0,333, que é o 1 sobre 3. Então quando eu estou trabalhando com divisões, proporções, o ideal é a gente trabalhar com ponto flutuante. Vamos agora mexer com strings. Então vamos criar aqui um tipo string. E aí aqui a gente vai atribuir alguns valores. Por exemplo, eu vou colocar aqui olá. Vou apagar essa parte de baixo por enquanto, tá? E aí a gente vai executar esse código. Vou só apagar aqui antes. Vamos executar o código e ele imprime a string olá. Então aqui eu criei uma variável v1 do tipo string, atribuí uma sequência de caracteres e imprimi essa sequência de caracteres. Agora eu queria mostrar para vocês uma particularidade do VBA. Vamos supor que eu atribua um valor inteiro para uma variável do tipo string. Em muitas linguagens de programação, isso seria considerado como um erro, nem executaria. Porém, no VBA isso funciona. É uma característica da linguagem. Tá? Então, se eu executar isso daqui, vocês vão ver que ele mostra o 345 aqui, muito embora isso aqui seja um inteiro sendo atribuído para uma variável do tipo string. E aí vocês poderiam pensar,
será que essa variável continua sendo uma string? Olha só, se eu fizesse uma conta aqui, 345 mais 10, isso também funcionaria. Se eu executar, ele mostra aqui o 355. Então, será que o V1 continua sendo uma string? Então, agora é uma boa hora para a gente aprender o comando typeName, que mostra qual é o tipo de uma variável. Então, a gente poderia vir aqui e imprimir, por exemplo, o typeName do V1. Então, na hora que eu executar esse código, ele vai imprimir o conteúdo da variável e o nome do tipo da variável. Então, vamos apagar aqui e eu vou executar esse código. Então, ele mostra que o conteúdo da variável é 355 e o tipo da variável V1 continua sendo string. Então, por mais que ele faça essa conta, o tipo de V1 continua sendo uma string. Bom, agora vamos estudar o tipo booleano, que é o boolean, que armazena valores verdadeiro ou falso. Tá? Então, eu vou apagar essa linha, tá? E a gente vai renomear aqui para boolean. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim que V1 é igual a true. É um dos valores possíveis que a gente pode atribuir à variável V1. Lembrando que os booleanos eles podem receber apenas os valores true ou false. Tá? Então, vamos executar o código. Vou apagar aqui e executar. Então, ele vai dar aqui como saída verdadeiro e o tipo booleano. Lembrando que aqui eu estou imprimindo o conteúdo e depois o typeName. Eu poderia também colocar aqui false e ele escreveria falso e booleano. Bom, vamos ver algumas aplicações disso aqui. Eu poderia fazer o seguinte, vamos colocar aqui Jim N1 as integer e eu vou criar também o N2 as integer, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, N1 é igual a 10 e N2 igual a 20. E esse V1 vai ser a seguinte comparação, N1 maior do que N2. Então, na hora que eu faço essa operação ela tem um retorno do tipo booleano. N1 maior do que N2 só pode dar verdadeiro ou falso. Olhando aqui, 10 não é maior do que 20. Então, quer dizer que isso daqui tem que dar falso, porque o N1, na verdade, é menor do que o N2. Então, se eu executar esse código, deixa eu só apagar aqui, ele vai retornar o falso. Agora, se eu tivesse atribuído o 22 aqui, por exemplo, então o N1 é maior do que 22. Então, ele retornaria verdadeiro. Então, agora funcionou. Só que se eu colocasse 20, ele daria falso, porque o 20 não é maior do que N2. O 20 é igual ao N2. Então, se eu executar isso daqui, deixa eu só apagar aqui para não bagunçar. Então, se eu executar isso daqui, está dando falso, porque ele é igual. Então, as variáveis booleanas servem para isso. Elas armazenam valores verdadeiros ou falsos que são resultados de testes lógicos. Eu vou preparar um vídeo no futuro para explicar todos os testes lógicos que a gente poderia fazer. Tá? Mas por hora eu queria que vocês aprendessem apenas isso. Qual é o tipo de valor que uma variável booleana pode armazenar. Bom, agora a gente vai trabalhar com as variáveis do tipo variant. Tá? Então, eu vou apagar isso daqui. Vou apagar tudo, na verdade. E eu vou declarar V1 como sendo do tipo variant. E esse tipo ele é bem interessante porque ele armazena qualquer coisa, inclusive matrizes e vetores, que também a gente vai falar mais para frente. Então, se eu fizer isso daqui, ó, V1 igual a olá, e imprimir, vou colocar aqui debug.print V1, vai funcionar. E se eu fizer, vamos colocar aqui algumas situações. Tudo na mesma variável. Então, eu coloquei olá, coloquei aqui 10, vamos colocar aqui 1 sobre 3 e vamos colocar aqui true. Então, tudo isso daqui vai funcionar, porque como ela é do tipo variant, ela consegue armazenar qualquer tipo de dados. Então, se eu executar isso daqui, deixa eu só apagar primeiro, se eu executar, vai funcionar. Primeiro ela era uma string, depois virou um inteiro, depois virou um ponto flutuante e depois virou um booleano. Então, a vantagem do tipo variant é que ele pode armazenar qualquer tipo de valor.
porém ele ocupa um pouco mais de memória e demora um pouco mais para ser processado, porque o VBA precisa descobrir em tempo real qual que é o tipo da variável. Então, se você está fazendo um programa muito longo que precisa de muito processamento, não é indicado usar variant. É melhor você tentar usar exatamente o tipo que você vai precisar. Agora eu queria mostrar para vocês uma característica do VBA que, na verdade, a gente nem precisaria declarar variáveis. A gente poderia simplesmente usar a variável sem declarar. Vamos ver como que isso funciona. Se eu fizer isso daqui, ó, a igual a 10, e aí eu der debug.print o a, isso daqui vai funcionar. Vamos apagar aqui o código e vamos executar. Então funcionou. Agora, por que a gente declara variáveis? Se eu não declaro a variável, o que o VBA vai fazer? Na hora que eu fiz a igual a 10 sem ter declarado, ele vai assumir que a é do tipo variant. Essa que é a questão da declaração. Se eu quiser que a seja inteiro, então eu tenho que explicitamente dizer isso. Porque se eu não disser, se eu não executar essa linha de código, o a vai ser do tipo variant. Então, para a gente entender melhor, eu vou usar aquele comando typename só para a gente ver qual que é o tipo dessa variável a. Tá? Então, a gente fez aqui a igual a 10. Aí, depois, eu coloquei aqui, vamos colocar a igual a olá. Eu coloquei o typename do a. E vamos executar isso daqui e ver o que vai acontecer. Tá? Então, eu vou apagar aqui. Então, ele vai dar integer e string. Ele não deu variant, como eu falei. Por quê? Porque quando eu declaro uma variável como variant, ela simplesmente espera o VBA detectar qual que é o tipo que ela vai ter naquele momento. Então, o tipo é dinâmico, o tipo pode mudar. Então, na hora que eu atribuir 10 para o a, então a variável a passou a ser inteira. E aí, depois que eu atribuir uma sequência de caracteres para o a passou a ser uma string. Agora vamos dar uma olhada se eu declarar o a. Então vamos colocar aqui Jim a as variant. Tá? Então eu explicitamente falei que a é do tipo variant. E aí eu vou colocar esse typename antes mesmo de atribuir alguma coisa para o a. Olha só o que vai acontecer. Vamos apagar aqui e executar. Então primeiro ele dá como empty, aí depois ele dá integer e string. O que significa esse empty? Significa que é uma variant que ainda não tem um tipo. Tá? Então é isso que significa o empty se eu der o typename nessa variável. Então agora vocês sabem o que vai acontecer se eu não declarar o tipo da variável ou se eu declarar a variável do tipo variant. Bom, pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui porque já está ficando muito longo, mas a gente já aprendeu os tipos de dados que a gente vai precisar na maioria dos exemplos do curso, tá? Então eu vou mais para frente preparar um vídeo que fala de outros tipos de variáveis que a gente pode criar, porém, por hora, a gente já sabe o suficiente. Até o próximo vídeo.